Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, estamos de volta com a leitura do nosso devocional diário. Hoje nós estaremos falando sobre Timóteo, capítulo número 5. Paulo dá alguns conselhos aqui a Timóteo de como ele deveria cuidar, tratar dos idosos e também das viúvas. Haviam muitos idosos e também haviam muitas viúvas naquele tempo. E o Paulo gostaria que todas essas pessoas fossem bem cuidadas e bem tratadas pela igreja. Então diz assim, começa o versículo 1 dizendo: não sejas duro na repreensão ao idoso, mas exorta-o como pai, aos jovens como irmãos, às mulheres idosas como mães, às jovens como irmãs, com toda a pureza. Cuida das viúvas de fato necessitadas. Quando você volta aqui o versículo, veja, Paulo está dizendo, Timóteo, não seja duro, não é porque você é a autoridade da igreja, o anjo da igreja, que você agora vai ser duro, vai ser bruto, ignorante, tratar asperamente os idosos. Não, você precisa exortá-los como pai. E as senhoras idosas, trata elas como se fosse sua mãe. E aos jovens como se fossem irmãos, e às jovens como se fosse irmã, com toda a pureza, Timóteo, sem nenhuma intenção, sem nenhuma maldade. E cuide das que são verdadeiramente viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem aprender primeiro a praticar a piedade com a própria família e a retribuir os seus progenitores, pois isso é o que agrada a Deus. O que Paulo está dizendo? Se a viúva, Timóteo, tiver familiares, os familiares devem cuidar dela, para que eles possam praticar a generosidade, ou praticar o amor, praticar a prática da piedade, Timóteo. A viúva realmente necessitada e desamparada espera em Deus e persevera noite e dia em súplicas e oração. Mas a que só busca prazeres, embora seja viúva, na verdade ela está morta. Porque a viúva verdadeiramente aqui, ela espera em Deus, ela busca em Deus, ela ora a Deus, ela se coloca como intercessora. Agora, se a pessoa só busca seus próprios interesses, aí não, Timóteo, aí você não tem responsabilidade de cuidar de quem só busca seus próprios interesses. Ordena essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis, para que elas sejam fiéis, para que não haja escândalo ou nenhum tipo de desagrado entre elas. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Esse versículo 8 aqui, eu sempre trago ele com bastante devoção para dizer que nós temos uma necessidade de cuidar das pessoas, especialmente os da nossa própria casa. Com isso, nós temos feito sempre orações pela nossa família. Deve ser inscrita na relação das viúvas somente aquela que contar com mais de 60 anos e que tenha sido mulher de um só marido. Isso aqui está falando lá todas as regras, né, que havia naquele país. Claro que não dá para aplicar as mesmas regras aqui em todos os lugares. Então nós pegamos aqui o conselho do tratamento, a maneira como se trata. Porque hoje eu não posso pegar e dizer que a viúva tem que ser assim. Não. Hoje o que eu pego aqui nesse entendimento é a maneira como eu devo tratar as pessoas, tá bom? Não dá para pegar o pé da letra, historicamente falando, como eles viviam naquele tempo. Até porque o local e tempo e época é bem diferente, tá bom? Cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho
tais como se criou os filhos, exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos, se socorreu aos atribulados e se praticou todo tipo de boa obra. Então ele está dizendo que ajuda a viúva, mas veja como ela foi. Porque se ela não plantou, o que é que ela vai colher? Como é que ela vai colher se ela não plantou as boas obras? Mas não inclua as viúvas mais novas, porque quando suas paixões sensuais as afasta de Cristo, querem casar-se. Que naquele tempo, lá onde Paulo estava vivendo, Timóteo estava pregando, era meio que proibido. Ah, ficou viúva, então para casar de novo tem todo um critério. Não é assim, fiquei viúva, quero casar. Não, lá tinha todo um critério. Não é este o mesmo critério em todos os lugares, portanto, aqui serve apenas como informação para nós de como lidar com algumas situações, tá? Muito bem. E por violar o primeiro compromisso da fé, tornam-se condenáveis, né? Além disso, aprendem também a ser ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também faladeiras e requerentas, e falando o que não convém. Aqui ele fala daquelas pessoas que andam batendo casa a casa, né? De casa em casa, falando mal das pessoas, dizendo coisas que não deve, etc., e criando grupinhos. Aqui ele está falando nesse sentido. Volto a repetir, a maneira como estas viúvas viviam e como a sociedade daquela época tratavam a viúva é bem diferente da maneira como nós vivemos e como nós tratamos as nossas viúvas e os nossos idosos aqui no nosso país, tá? Então, por isso que nós pegamos o exemplo espiritual para praticar o amor fraternal com as pessoas e não apenas querer viver como elas viviam, porque não tem como querer viver ou aplicar a regra que eles viviam lá no país deles. Quero, pois, que as viúvas mais novas se casem, tenham filhos, dirijam suas casas e evitem dar ao inimigo motivo para difamá-las, pois algumas já se desviaram seguindo Satanás. Você sabe que algumas pessoas acabam se desviando, e é verdade, infelizmente. Se uma mulher crente tem viúvas em casa, ajude-as. Não se sobrecarregue a igreja, para que esta possa ajudar as viúvas de fato necessitadas. Você sabia que essa responsabilidade de cuidar das pessoas acabava ficando por conta da igreja, porque as pessoas elas eram afastadas das suas casas, porque trocou de religião, não quero você mais em casa aqui. Ah, quer dizer que agora você é da religião desse Jesus? Então, junta as suas coisas e sai daqui. Então, a igreja acabava tendo que praticar um trabalho social muito mais intenso do que o que se faz hoje, por causa dessas pessoas que vinham para a igreja e a igreja tinha que dar assistência, porque essas pessoas não tinham mais com quem conviver, porque elas eram literalmente desligadas das suas casas e deixadas fora de casa pelo fato delas seguirem a Cristo. Veja como o começo do Evangelho para nós foi difícil, hein? Chegou até nós e hoje nós temos muito mais facilidade para seguir. E tem vezes que nós acabamos não seguindo como de fato e de verdade se deveria seguir, como de fato e de verdade se deveria praticar. Então, diz mais assim: os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro, tá? Principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Isso é importante. A pessoa faz bem o trabalho dela, sim, então ela é digna de ser honrada se ela faz o trabalho com esmero, com dedicação, com vontade e com prazer, né, de fazer. Porque a Escritura diz, não amarrarás a boca do boi quando ele estiver debulhando, e o trabalhador é digno do seu salário. Presbítero, se não houver mais 2 ou 3 testemunhas, não aceite acusação contra eles. Para aceitar uma acusação contra o presbítero, né, deveria ter mais de 2 ou 3 testemunhas, segundo o apóstolo Paulo. Agora o versículo 20. Quanto aos que vivem em pecado, ou seja, quanto aos que vivem pecando, repreende-os na presença de todos.
para que os outros também tenham temor. Isso aqui é importante. Paulo está dizendo aqui, Timóteo, quanto àquelas pessoas que vivem fazendo coisas erradas, deliberadamente fazendo coisas erradas, essas pessoas precisam ser repreendidas na presença de todos, para que os outros tenham temor. Aí continua, eu te exorto diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que guarde estas coisas sem preconceito e que não faça nada com parcialidade. Não viva, Timóteo, não faça com parcialidade, nada. Não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participe do pecado alheio. Se a pessoa está em pecado, não entra, não participa do pecado alheio. Por causa do teu estômago e das tuas doenças frequentes, não bebas apenas água, mas beba também um pouco de vinho. Interessante, né? Timóteo, Paulo dizendo que ele tinha frequentes enfermidades estomacais. Você vê que às vezes tem pessoas que falam, não, você é de Deus, você não pode aceitar. Se você está na doença, tiver algum problema, é que você está no pecado. Ou se você tiver uma doença, é porque você não crê em Deus. E aqui fala que Timóteo, ele tinha esse problema no estômago. É o versículo 23 do capítulo 5. Ele tinha problemas estomacais. E Paulo disse, tome cuidado, não tome só água. Me parece que a região que ele estava, talvez a água fosse muito ácida. E por alguma razão, Paulo aconselhou que ele tomasse cuidado por causa disso. Verso 24. Os pecados de alguns homens aparecem antes mesmo de serem julgados. Os de outros são descobertos depois. É verdade. Tem pessoa que o pecado dela aparece antes. Inclusive aqui na terra, já tem pessoas que o pecado dela só vai aparecer depois. Às vezes a pessoa acha que porque ninguém viu, ninguém soube, ela está sendo passado o pano para ela pelo pecado dela, mas não é. Existem pecados que serão descobertos antes e pecados que serão descobertos depois. Da mesma forma, as boas obras aparecem com antecedência e as obras más não podem permanecer ocultas. Tá? Então, esse é o capítulo 5. Pegamos muitas informações sobre como tratar pessoas. Vimos que Paulo reafirma a Timóteo para que ele tenha uma boa conduta, para que ele cuide das pessoas com muito amor e carinho. Cuide também da saúde por causa dos problemas estomacais que ele tinha e não participar do pecado alheio, quer dizer, se a pessoa está indo para o caminho errado, não vá com ela. Se a pessoa adotou uma postura errada, não adote, não compartilhe as coisas negativas que ela fez. Siga teu caminho, seja fiel e seja um bom homem, uma boa mulher de Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, terminando aqui o nosso capítulo. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez poder estarmos diante do Senhor, diante da Tua presença. Pai, eu te louvo, eu te exalto pela grandeza do Teu poder. Muito obrigado, nos ajude a continuar e vamos continuar em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória e honra de Deus. Amém? Graças a Deus, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Espero vê-los no nosso próximo devocional, no nome do Senhor Jesus.